Pelo visto, o Homem de Gelo está de volta, cara. A análise de Chelsea versus Wolves foi na casa do Wolves, o jogo no Molinax Stadium, pela Premier League, né? 3-1 pro Chelsea. Os 3 gols de Cole Palmer, o Wolves marcou um gol com Araujo Dari, né? É uma partida que particularmente eu esperava uma vitória, né? Sem muitas dificuldades, eu esperava de 3 a 4 gols e realmente o Chelsea mostrando dominância e principalmente mostrando a boa fase atual com o novo treinador, porque ela tem que continuar, né? Pra se mostrar uma boa fase, ela tem que dar continuidade, até porque o Wolves é o último colocado e o pior time da Premier League, teoricamente. Hoje em dia talvez não dê pra dizer tanto, eu vou te explicar o porquê durante o vídeo e também vou te explicar como foi essa vitória e esse pequeno retorno de Palmer aí ao protagonismo do time. Eu acho que outra dúvida que vocês vão ter é sobre Estevão, eu vou falar também sobre ele durante o vídeo. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja bem-vindo ao Plano Blues. Quando você olha pro Wolves hoje, não tem muito desafio aqui, né? Não é um time com qualquer jogador no elenco que venha dar muito trabalho e tudo mais, não tem que montar algum plano. A estratégia deles também não é muito lá grande coisa, eles não se defendem tão bem assim, não atacam tão bem. O Chelsea não tinha um grande desafio. O maior desafio do Chelsea agora, nesse momento atual, é manter consistência e não estragar a própria partida, ou seja, não ter alguém ali dentro do jogo que faça alguma cagada que venha ferrar com o clube, sendo o goleiro ali fazendo algum passe errado, ou um dos zagueiros ali fazendo alguma cagada, que é o que pode acabar ferrando, e o que tava fazendo o Chelsea ficar exposto nas outras partidas, né? Eu falei sobre isso aqui no canal, e hoje não aconteceu, a gente errou muito pouco, e o treinador fez uma partida até muito corajosa, né? A formação que ele vai pra campo talvez dê a entender que é um time bem defensivo, até porque a gente tem muitos jogadores defensivos em campo, né? A aposta que ele faz ali, por exemplo, com Enzo Fernandes na ponta esquerda, é uma aposta que muita gente já fala, pô, o time vai ficar defensivo demais se fizer isso. Só que havia uma estratégia ali por trás, né? Os dois laterais, eles participavam do jogo de uma maneira extremamente ofensiva. Ambos ganhavam os corredores do campo ali como um lateral de sobreposição, então eles subiam bastante ali o corredor do campo. A gente vê a Malo Augusto um pouco mais por dentro, ok? E jogando até no meio de campo em alguns momentos como um lateral invertido. E a gente via Cucurella muitas das vezes mais no extremo do campo ali como um ponta, né? Isso fazia com que Enzo Fernandes, que eu citei, né, ficasse mais por dentro do campo como meio atacante. Dava a impressão, né, de outra formação. Parecia muitas das vezes com um design mais ofensivo, um 3-1-5-1. E a gente tinha ali a presença do primeiro volante dropando para a linha de defesa para fazer um trio e o segundo volante virando o primeiro volante. E assim a gente conseguia ter a construção do jogo e muitos jogadores no ataque. Isso é bom porque o Wolves é um time que tenta se defender antes de atacar, muitas das vezes com a estratégia desse treinador Robbie Edwards. Então você ter mais jogadores, você ter mais tabelas e não depender tanto ali de individualismo é algo legal. E realmente funcionou assim. Se você perceber uma coisa muito interessante é a troca de passes. A troca de passes do Chelsea, não só ela acontece o tempo inteiro, como ela é muito eficiente. Não é aquela troca de passes que fica girando a bola pra abrir espaço em algum momento e é aquela troca de passe chata que dá vontade de dormir que rolava com o antigo treinador Enzo Maresca. É uma troca de passe bem mais eficiente, ela é bem mais rápida, ela é bem mais direta ao ponto. Então o tempo inteiro o Chelsea tenta achar essa bola em profundidade pra acionar alguém. O tempo inteiro o Chelsea quer ganhar essa vantagem ali numa tabela pra deixar alguém em uma posição boa, em um 1v1 vantajoso, né? Um Pedro Neto sair ali numa posição interessante. Isso acontece durante a partida. Você vê alguns momentos que é exatamente isso. É aquele duelo que o marcador já vai em cima do ponta em desvantagem. Então essa estratégia ela foi muito utilizada. É um time que não depende do individual do jogador. O jogador não precisa driblar, tirar 3 jogadores. Não, a ideia do treinador ela é tão boa que eles conseguem chegar ao ataque. Esse uso também dos jogadores é bastante interessante. Lembra um pouco o que Thomas Tuchel faz na seleção da Inglaterra, né? Onde a gente vê uma inversão e uma sobreposição dos laterais, mas eles não fazem isso o jogo inteiro, né? Eles fazem em fases específicas. A gente vê um uso dos jogadores daquele jeito ali na Inglaterra e funciona muito bem. Você sempre tem vantagem numérica no meio de campo e você também sempre tem vantagem numérica na hora de atacar e você consegue botar um volume muito grande em cima do adversário. São muitos jogadores tabelando a bola. Em algum momento ele acaba errando uma dessas tabelas ali e o marcador adversário não consegue acompanhar a tabela e alguém sai na cara do gol. E é assim que a seleção da Inglaterra ela é meio que imparável, porque ela tá o tempo inteiro bem postada e então tem um equilíbrio defensivo bom. E na hora que eles ganham essa vantagem na tabela e faz o cara errar, eles sempre saem na cara do gol em velocidade. E aí é só o cara ou fazer uma finalização ou ele passar a bola pro lado e aí vai sair na cara do gol um Harry Kane da vida, por exemplo. E o goleiro que se vire pra poder parar esse tipo de lance, cara. É algo muito parecido aqui, né? A ideia é muito parecida, né? Ele, desde que entrou no Chelsea, ele tá pregando um pouco disso. Lembra bastante o que o treinador anterior tava fazendo, ok? São ideias do treinador anterior. E eu avisei um pouco disso nos vídeos dele. Eu falei isso aqui. Eu insisti bastante que Leon Rosenior, ele não iria quebrar tudo pra colocar a ideia dele que tava fazendo no Estrasburgo pra mudar tudo no meio da temporada. O mais inteligente a se fazer era utilizar essa estrutura e fazer pequenas mudanças ao longo dos jogos. Essas pequenas mudanças a gente consegue perceber. Você hoje pode perceber o goleiro participando do jogo criativo do time e da construção do jogo.
jogo. Ah, mas por que o goleiro tem que estar mais alto em campo? Por que ele tem que estar jogando com o pé, né? Muita gente fala disso. Porque você ganha mais controle da partida, você ganha uma figura a mais na saída de bola, você lida melhor com a sobrecarga do adversário. Se ele te pressionar alto, você tem mais um jogador pra participar do jogo de posse do time, né? A posse da bola é muito melhor trabalhada com esse a mais. É por isso que o goleiro bom com os pés, ele é tão importante no futebol moderno. Eu já falo disso aqui há algum tempo. Tem gente que simplesmente não quer entender o que significa isso. Mas isso significa vantagem numérica na hora de construir o jogo. Essa vantagem, cara, faz com que o Chelsea saia em paz todo lance. Então, o Wolves, que até tem alguma proposta ali pra poder pressionar, pra poder incomodar o Chelsea, não conseguia executar, porque o tempo inteiro a bola tava circulando rápido, parava ali em um dos jogadores que tá fazendo saída de bola e quebrava aquela primeira linha do Wolves, acabou. Todo mundo tem que correr pra trás. A pressão era muito ruim, porque se ele pressiona, ele gasta muita energia pra poder subir e tá correndo atrás da bola, e quando quebra essa primeira linha, ele já tem que correr tudo pra trás. E aí o cara já tá cansando o tempo inteiro ali, aqueles jogadores, o que faz com que a marcação vá pra um posicionamento mais médio, né? Então, com o passar do tempo, o Wolves percebendo que não ia encaixar, foi pra um posicionamento médio e começou a dar campo pro Chelsea. O Chelsea começa a subir linha, subir linha. E quando sobe linha, aí que lembra ainda mais um Tuchel, porque lembra aquele design que Tuchel praticava ali no 3-4-3 dele, onde você via aqueles jogadores todos no ataque e só um ali na defesa. A gente consegue ver esse design um pouco no Chelsea. Um excelente uso do goleiro, um excelente uso da saída de bola. Os laterais, na maior parte do tempo, muito ofensivos, e isso resultou em 3 gols, cara. Gols que foram provenientes de erros dos jogadores na marcação, né? Pênaltis idiotas. As duas jogadas de pênalti foram jogadas faltosas. Tem uma que é uma polêmica, né? Porque, teoricamente, o João Pedro não tá dentro da área quando ele toma um empurrão nas costas. É pênalti pra quem estiver se perguntando? É óbvio que sim. É um pênalti claro, manifesto objetivo, se fosse dentro da área, né? Mas a questão do lance ser faltoso tá clara aqui pra mim. Porque o cara vem com as duas mãos nas costas, ele não ia alcançar João Pedro pra disputar a bola com o pé, e ele empurra o jogador. 2 mãos nas costas é o suficiente pra derrubar quase qualquer jogador, cara. Não tem do que falar. A questão é, será que ele tava dentro da área ou não? Mas o placar foi 3-1, logo, mesmo que isso aqui não tivesse sido pênalti, ainda assim seria uma vitória. E também, mesmo que fosse falta, a gente ainda teria uma batida de falta ali muito perigosa que poderia resultar num gol, até porque a gente tem jogadores pra poder bater essas faltas aí. Então, o Chelsea, ele realmente, cara, ele foi superior, cara. As transições estavam rápidas, fulminantes, e os jogadores do Wolves não conseguiam parar. O maior vilão das transições do Chelsea foram os próprios jogadores, cara. E a falta de qualidade. Tem 2 figuras que vieram do banco e que deixou isso claro, que é Garnacho e Lian Delap. E de novo eu falo desses 2 jogadores. Mas quando esses 2 entraram em campo, deu pra ver a falta de qualidade que o Chelsea tinha na transição do jogo. Basicamente só tinha Enzo Fernandes em campo. Se vocês notaram ali no segundo tempo, só tinha Enzo pra transição do jogo. Só ele conseguia enxergar, só ele conseguia fazer um passe de qualidade. O resto em volta não conseguia jogar bem, cara. É simplesmente isso. O papel deles não estavam bem executados. Eles simplesmente matavam as transições do jogo, e a gente tinha um Delap, por exemplo, que fazia alguns passes horrorosos, assim. Um passe muito duro, com muita força, em boa parte dos lances ali, com um acabamento de jogada muito ruim, né? Porque ele agora tá tendo a bola no pé, então ele consegue tocar mais na bola, né? Eu acho que em 25 minutos de partida ele toca mais na bola do que o que ele tocava em 90 minutos dentro do Ipswich Town, e a gente vê a falta de qualidade do jogador, cara. O acabamento dele é muito ruim, cara. Questões básicas, assim, de futebol, ele não tem um bom acabamento, e a diferença dele pra um João Pedro é muito grande, cara. Então a gente tem um 9 muito ruim ali no banco de reserva. A gente traz esse cara e é terrível, dá vontade de chorar, cara. E aí você olha pra um rival, por exemplo, o Arsenal, tem 3 bons camisas 9 ali pra botar em campo, cara. Os 3 são bons, velho. E a gente tem esse desgraçado aí, cara, que ele vem do banco e faz esse tipo de coisa. Ele foi o maior vilão da construção de jogo do Chelsea no segundo tempo. A bola não ia pra lugar nenhum, cara. E eu reclamei muito disso de Nicholas Jackson, né, que ele matava as transições, só que ele matava em tomada de decisão e não em falta de qualidade. Na verdade, ele tinha tanta qualidade que ele tentava enfeitar demais os lances, tentando jogadas de letra e fazer coisas que ele não precisava, né? E não era falta de qualidade. Eu sempre falei aqui, né, da qualidade de Jackson, ele tinha muito talento. Esse jogador, ele não tem esse talento, cara. Delap é simplesmente ruim. Eu espero que o treinador arrume um jeito de utilizar ele, cara, porque ele tem algumas características positivas que podem ser utilizadas, mas esse cara não serve como reserva, não. Tem que ser terceira opção, no melhor dos cenários, cara, porque até aqui, mano, ele mostrando o futebol dele com bola no pé é muito fraco, ok? É um jogador fraco. Estragou essas jogadas, por exemplo, cara. O Wolves, por outro lado, né, tava se defendendo ali no primeiro tempo inteiro, tomando pedrada. Se você ver o gráfico de momentos de ataque, você consegue perceber claramente que o Chelsea, apesar de no início do primeiro tempo tomar alguns ataques ali e deixar o Wolves um pouco no campo de ataque, depois dominou por inteiro ali, meteu 3 gols, foi pra frente, ok? O Wolves, por outro lado, não tinha muito o que fazer. No segundo tempo, o Wolves começa a atacar. E aí eles conseguem um gol com a Arokodare, uma bola parada, né? Vem a bola parada ali, a bola sobra, a Arokodare mete no canto do gol. O goleiro do Chelsea fica meio puto. É uma jogada que eu não vi muitos replays dela pra ver se dava pra defender, né? Não sei. Mas claramente foi uma falha de marcação, um vacilo do Chelsea. E aqui entra num ponto interessante dessa análise, porque aqui entra no ponto dos vacilos.
segundo tempo, o que é que o treinador fez? Pô, a gente tá com 3 gols, a gente tá em vantagem, tá tudo certo, a gente tá jogando melhor, a gente ganha todas as disputas. Não tem por que tentar ampliar muito mais o placar. A gente não vai parar de atacar, mas a gente vai controlar melhor o jogo. E aí o que é que rola? Os dois laterais que eu falei que estavam subindo bastante, eles deixam de subir tanto. Eles estavam subindo menos, um pouco mais de controle e em menos jogadas. Isso fazia com que o Chelsea ficasse mais equilibrado em campo. Então o Chelsea dava menos espaço para o adversário ali, tava melhor postado. E aí você pensa, então o Chelsea se defendeu muito bem no segundo tempo. Não. E aqui entra o vacilo, né? Se nas outras partidas eu defendi o treinador em relação à questão de que os jogadores estavam falhando, hoje eu não defendo tanto. A gente estava desorganizado taticamente mesmo. O Wolves estava chegando ao ataque com muita facilidade, cara. O gol realmente ele rola de vacilo mesmo, assim, tipo, o time mal organizado na bola parada, cara. Isso não pode acontecer e principalmente o jogo inteiro, esse segundo tempo, o resto do jogo, a gente tomou alguns ataques que não deveriam ir tão longe, que não deveriam chegar tão perto do gol, ok? É normal tomar esse tipo de ataque, mas quando você tá dominando tão bem, o Wolves não tem tantas armas, não deveria acontecer. Em algum cenário aí diferente, eles poderiam ter feito 3-2, ok? Mas eu diria que o Chelsea passou muito mais perto do 4-1 do que o Wolves do 3-2, e aqui é onde vai a maior defesa desse treinador, porque o Chelsea jogou muito melhor, e o Chelsea era um time muito superior taticamente. Mesmo com essa questão desse vacilo no segundo tempo, o Chelsea ainda era melhor. E eu volto a falar, quem matou o segundo tempo do Chelsea foram os próprios jogadores. Pedro Neto sai na cara do gol ali e ele não consegue cabecear a bola. Ele cabeceia com a parte de trás da cabeça, a bola vai pra cima e ele perde um gol na cara. Era só mandar a bola no canto, até mandar a bola em cima do goleiro, no pé dele, provavelmente ele tomaria o gol, porque a jogada foi muito rápida. É um sofrimento pra um Enzo Fernandes isso aqui, cara, porque ele criou um monte de volume, ele criou um monte de jogadas e os jogadores simplesmente mataram uma atrás da outra. Tem outros lances de Pedro Neto, né, que era só passar a bola pro lado, tava simples, e ele tentou chutar, ele tentou fazer o gol dele, tentando brilhar mais do que o que devia. Sua partida já tá ruim, cara. Vai lá e passa a bola e deixa quem sabe resolver, cara. Ele teve grandes oportunidades de criar o lance. E aqui entra num torcedor que fala de que Pedro Neto não olha antes de passar, antes de cruzar. E realmente ele não olha, cara. Dá pra ver pela postura dele em campo que ele tá olhando pra bola. Ele não presta atenção. O acabamento de jogada dele é horrível, cara. E não é um acabamento de jogada horrível por falta de qualidade. É um acabamento de jogada horrível porque ele não pensa. Ele não raciocina antes de fazer as coisas. Então o Pedro Neto ele acabou estragando um monte de jogada hoje, cara. Ele não chega a ser ruim que nem um Garnacho, e de fato não acho que ele seja, mas ele é um jogador também que vem falhando muito nos últimos jogos. Inclusive eu fiz uma enquete aqui na aba da comunidade e veio um cara comentar que não entendo porque Pedro Neto tá aqui. Eu entendo. E todo mundo que acompanha o Chelsea semana a semana entende porque que ele tá na lista. Porque ele tá jogando muito mal há muito tempo. Desde o Mundial de Clubes, a skin Pedro Neto craque sumiu. Ela desapareceu a cada jogo da temporada. Ela foi sumindo aos poucos. E hoje ele é um dos piores jogadores ali do ataque. Não mostra bons sinais, não finaliza bem, não passa a bola. Em muitos momentos é ruim, não consegue ganhar duelo. É um jogador falho, cara. É um jogador que tá indo muito mal. E aí você vai sentir muita falta de um Jadon Sancho. Você vai sentir muita falta de um Madueke, porque não tem disponível ele pra poder trazer pra campo, cara. E aí é depender dos jogadores que acabaram de chegar, né? E a gente tem o caso de Estevão, que tava no banco de reserva e não foi escolhido, ok? Não foi pra campo. Eu não sei o que aconteceu. Eu não moro com o Estevão na casa dele. Eu não estou no CT do Chelsea, não vi os treinamentos, não vi o que aconteceu ali. Então eu não vou julgar o treinador por colocar ele no banco. Eu não sei o que tá rolando. O que a gente sabe é que Estevão teve um problema e a gente não sabe o quanto isso afetou ele. Logo, comentar que o treinador está boicotando o jogador é algo completamente absurdo. É você ser completamente sem noção, cara. Você não sabe o que aconteceu com o Estevão. Não comente. Ninguém sabe. Só quem sabe é ele. Em algum momento, talvez ele queira falar em alguma entrevista o que tava rolando com ele nessa época. Ninguém sabe. O que a gente sabe é que o treinador preferiu não colocar ele em campo. Não sei como é que tá a cabeça dele. Não sei exatamente o que aconteceu. Talvez não esteja com cabeça pra jogar. O treinador decidiu dar um tempinho aí pra ele se ajeitar. Em outros jogos, os jogadores não estavam com condição física. Saiu o relatório falando sobre isso. Palmer não está em tão boa condição física pra poder jogar tantos minutos. Então ele tá jogando um pouco menos. A partida dele hoje é maravilhosa, mas ele tá jogando um pouco menos porque ele não tá com boa condição física. Entenda, ponha na cabeça. O treinador não está fazendo mal a ninguém. Ele só tá administrando o time que ele precisa administrar da maneira correta. O jogador tá lesionado. Se você não vai fazer o favor de pesquisar e tentar entender a situação, não comente. Igual a gente reclamando. Rhys James não tá no jogo. Rhys James não está sendo escalado. Pelo que eu entendi, Rhys James tá lesionado, cara. E aí ele não pôde ir pro jogo de hoje, não pôde ir pro outro jogo. Fazer o quê, né? Ele vai tirar o cara da lesão do nada? Aí o cara não pesquisou e tá comentando como se fosse uma verdade, uma coisa que ele tirou da cabeça. Não, com certeza os dois brigaram. Não brigaram, cara. O treinador simplesmente não tem como escalar um jogador lesionado. Você não sabe o que aconteceu na vida pessoal do jogador, não comente, cara. O difícil é inventar uma história na cabeça e começar a contar como se ela fosse verdade. Porque aí quando você faz isso, você espalha uma mentira pra todo mundo e parece que é uma coisa que não existe, né? Cria uma narrativa inexistente. É assim que Xavi, durante anos, foi visto como um cara que odeia brasileiros, sendo que não faz nenhum sentido, cara. Não tem nenhuma lógica por trás disso. Simplesmente foi inventado exatamente nesse tipo de cenário, onde o jogador ele tá
lesionado, aconteceu alguma coisa e não pôde ir pra campo. E aí o cara vai lá, inventa na cabeça dele que o treinador brigou com o jogador e que tá tudo errado ali e que o treinador é do mal e do nada o cara odeia brasileiro. Não faz nenhum sentido, cara. Vocês estão me entendendo por que eu tô repetindo isso aqui? Porque isso não pode passar pra frente. Se você vê uma pessoa falando isso, pode ir lá e dar uma pedrada na pessoa e mostrar, ó, tá, isso aqui tá errado por causa disso e disso. Não deixe passar pra frente. Porque esse tipo de merda aqui se torna viral e daqui a pouco a gente tá falando um negócio que não existe de um treinador que não fez nada. Vamos seguir aqui pro vídeo, cara. Assim, eu gostei muito da estreia de Angel Gomes ali. Ele foi quem fez algumas coisas interessantes ali no Wolves. De resto, o Wolves não teve muita qualidade, por isso até que eu não tô destacando muito o jogo do Wolves. A estratégia do Chelsea tá um pouco mais clara, né? Esse 4-2-3-1 que vira 3-1-5-1. No segundo tempo, um pouco mais postado, dá pra ver mais um design de 3-2-4-1 com um lateral de sobreposição mais de um lado só. A gente tem um Wolves ali que jogou em 4-2-3-1 e depois mudou pra 5-3-2, eu acho, né? Foi pra uma linha de 5-3-2, que é o que eles estavam praticando antes. Ficaram desse jeito aí porque a coisa tava desandando completamente, cara. O jogo tava indo ladeira abaixo. Então era melhor mudar o design mesmo e deu uma melhorada no segundo tempo quando eles mudam o design. Então o Wolves não teve muita coisa pra poder entregar, por isso que eu não comentei tanto, não tenho muito o que falar. Mas eu tenho que falar aqui também do jogador Matheus Mané, ok? Eu acho que o jogo dele é super interessante. Ele foi o jogador mais perigoso, meteu bola na trave. Esse moleque tem que ser comprado imediatamente por algum time grande. Claramente é um jogador que precisa de mais bola no pé, precisa jogar com bola no pé e tem muito talento, cara. Esse moleque vai jogar muito no futuro e eu tô citando ele aqui porque todo jogo do Wolves que eu assisto, ele tá jogando bem e o time dele tá mal. Então, quando você tem esse tipo de cenário, é claramente um jogador que precisa sair dali e ir pra um time maior, cara. Muita qualidade aqui, pode ser solução pra muitos clubes. Enfim, não vou mais ficar me alongando aqui, eu acho que foi isso que rolou dentro da partida. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, vou finalizar isso aqui. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone, ok? Você pode me dar um hypezinho gratuito. E também agora tem a opção de seja membro ativo, você pode se tornar membro do canal com um valorzinho irrisório. É uma fórmula que você tem de ajudar o canal a continuar também. Agora, vamos seguir aqui. Vou começar falando um pouquinho do Wolves, ok? Assim, vou falar de quem jogou bem, que não é muita gente, né? Eu gostei muito da partida de Arokodare, achou a partida de Arokodare boa. Armstrong foi bem, normalmente ele não joga tão bem na Premier League, né? Gostei muito da partida de João Gomes, achei a partida de João Gomes muito competente, achei a partida dele boa. Gostei da partida de Angel Gomes também, né? O outro Gomes, achei a partida dele competente também, muito bem, inclusive tinha presença de meio de campo nos dois casos, né? Os dois roubando bola, enchendo o saco. O João Gomes saindo muito bem na pressão, né? Uma característica muito positiva ali, ele jogando de primeiro volante, não é tão comum, mas jogou hoje, jogou direitinho até. Temos o tal do Matheus Mané também, que eu tenho que citar aqui, pra mim é um excelente jogador, jogou bem essa partida. Eu acho que é isso, no Wolves em relação a jogadores que jogaram bem, é isso aqui. Agora que jogaram mal, cara, toda a linha de defesa foi muito mal, né? Todo mundo, não tem um jogador assim que a gente pode passar a mão na cabeça. Eu acho que eu vou citar aqui o tal do Doherty, que a partida dele realmente é muito ruim, realmente é uma partida muito abaixo, não tem como eu citar como algo positivo. Enfim, cara, agora eu vou falar de quem jogou bem e mal no Chelsea, vamos seguir aqui esse vídeo. Vou falar de quem jogou bem aqui, né? Eu acho que em primeiro lugar a gente tem que falar deles. Gostei muito da partida de Wesley Fofana. Achei a defesa competente, apesar de alguns vacilos, mas eu deixo mais na questão tática, né? Eu acho que é mais culpa do treinador, né? Desorganização, esses dois laterais pra cima, eles abrem muito espaço, às vezes tinham alguns corredores gratuitos por causa disso, né? É a consequência da estratégia dele, não é bem o jogador, né? Ele não é bem culpado. Então, Wesley Fofana, acho que o jogo dele é muito bom mesmo, assim, acima da média. Também temos o Moisés Caicedo, que fez um jogo maravilhoso, um bom segundo volante, um bom primeiro volante também, né? Porque ele fez um papel meio que duplo. Incrível, assim, a partida dele, muito boa mesmo, muito competente. Eu gostei do jogo de Enzo Fernandes, apesar da nota dele tá baixa em época de nota aí, né? O pessoal vai achar que ele jogou mal. Não jogou não, jogou muito bem, inclusive. Eu fiquei com um pouco de raiva do quem tava em volta dele, matando as jogadas, ok? Ele não tem culpa de quem tá em volta dele, é tão incompetente, né? Não tem o que falar, velho. Mas ele criou muito e ele fez um papel que é difícil, é muito difícil esse papel, de jogar na ponta e no meio de campo ao mesmo tempo, um papel bem complicado. Temos aqui Cole Palmer, que pra mim é o melhor jogador em campo, dos dois times, ninguém jogou no nível dele, duas batidas de pênalti perfeita, depois uma finalização ainda mais perfeita, a transição de jogo também, muitas delas foram feitas com ele, e ele também tava dropando ali pra construir o jogo mais baixo, em alguns momentos, desafogar o time, ele tava em todo canto, cara, muito presente nas partidas, quase sempre, nem sempre tá hoje em dia rendendo, né, e conseguindo criar grandes lances como era ano passado, mas ele o tempo inteiro participa bem do jogo, né, então é um jogador que tá sempre fazendo falta, sempre sendo muito participativo da partida. Temos também o brasileiro João Pedro, que jogou muito bem, tomou 2 pênaltis muito bem, e era quem mais estava produzindo lances de perigo individualmente falando, né, driblando, criando jogadas difíceis, então sozinho ele conseguia criar o caos, esse treinador parece fazer muito bem pra ele. Há tempos que eu não vejo uma partida ruim de João Pedro, tá voando pra caramba, e hoje de novo pra mim foi uma excelente partida, só faltou o golzinho dele sair, cara, foi quase, né, quem sabe se o desgraçado que tava do lado dele passasse a bola, ele não conseguiria fazer o gol dele, cara. E começando a falar de quem tá jogando mal, né, e citando o desgraçado aqui, eu tô falando de Pedro Neto, cara, que partida horrível, simplesmente não passa a maldita bola e, cara, teve lance ali que ele podia deixar
botar João Pedro na cara do gol e ele fazer o gol dele. Então, não entendo pra que essa necessidade dele de tentar brilhar aqui. Não precisa, cara. Só faz o básico, faz direito, que a galera vai falar bem de você. De resto, teve as duas criaturas do demônio que vieram do banco e jogaram muito mal, né? Que eu já citei mais cedo. Eu não quero nem mais ouvir o nome desses jogadores, cara. Não aguento mais, mano. Assim, eu avisei, cara. Eu avisei, mano. Eu avisei que eu não queria os dois jogadores, cara. Eu falei aqui no canal que eu achava que Delap era um jogador do nível do West Ham. E eles estão provando que eu tenho razão. Eu não queria ter razão. Eu queria estar errado. Eu queria estar muito errado, cara. Eu queria que viesse um craque, mano. Eu queria estar errado, velho. Eu queria muito estar errado, cara. É sério. Tem coisa que eu falo aqui que eu falo, mano, eu quero estar errado. Porque eu não quero ver isso aqui. E eu tô vendo, cara. Então eu já dou uma coringada só de ver o rostinho dos dois, cara. Eu não aguento mais, mano. Acho que ninguém aguenta mais, ok? Enfim, cara, pelo menos a fase é boa. A gente tá ganhando 3-1 aí, 3 pontos é o que importa. O Chelsea talvez entre na disputa do título muito em breve. Eu acredito nisso, ok? Se continuar nessa boa fase com esse treinador novo, talvez dê pra disputar o título. A partida foi incrível. Em termos estatísticos, não tem do que falar. O Chelsea foi extremamente dominante. Fez o dever de casa e ainda a gente tem o retorno de um Palmer protagonista. Não é como o do passado, mas são sinais de que ele tá voltando. E isso é muito positivo. Se ele voltasse o que ele era no passado, irmão, a gente vai voar até o fim da temporada. E o Chelsea vai estar na disputa de título até o fim da temporada, cara. Talvez consiga até, né, disputar de fato ali e meter um medo no Arsenal de perder essa disputa. Quem sabe a gente não ganhe? Vamos ver. Será que a magia vai acontecer aqui? Eu não sei, cara. Eu não sei o que o futuro aguarda. Mas se Palmer voltar, a gente tem uma chance. Enfim, cara, esse aqui é a análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua presença. É isso. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.